Vamos aqui ao grande fio que se desenrola no assunto do Maranhão. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, pediu ao Supremo o arquivamento do inquérito que investiga a compra de vagas no Tribunal de Contas do estado dele, onde o governador é governador. Theo Cury, você já explicou para a gente ontem a história, que é uma história gigantesca, que a gente está falando ali de um caso que envolve diferentes personagens, diferentes acontecimentos, briga de poder, o assassinato de um empresário, aí alguém que teria ali pressionado testemunha, nesse caso do empresário, que tudo desenrola anos depois num fio, não exatamente correlacionado, mas num fio de histórico de perseguição, Supremo, sigilo da fonte e tudo mais. Por que que o governador faz esse movimento? Por que que ele haveria de pedir um encerramento ou um silenciar desse inquérito? E tudo isso, a ação, aconteceu antes do sobrinho de Brandão ser afastado da presidência do TCE, após uma decisão do ministro Flávio Dino. Essa história está difícil. Está difícil, cada dia surge uma ponta nova. Essa é uma ponta nova, que tem personagens que tramitam entre as outras duas pontas, mas é um outro foco de investigação. O que aconteceu? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, abriu uma investigação a pedido da Polícia Federal de suspeita de compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Ou seja, havia uma suspeita de que havia uma série de aposentadorias rolando dentro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para que houvesse novas indicações pelo governador. Grave a suspeita. Grave, para ampliação do poder, enfim. Era uma suspeita que surgiu no meio do caminho. Houve um questionamento da Assembleia, uma ADI, que é uma ação de declaração de inconstitucionalidade para questionar lei, para questionar trechos do regimento das regras da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que permitia a indicação secreta ao Tribunal de Contas do Estado, que não é permitido. Esse caso caiu com o Flávio Dino, e aí ele analisava esse caso quando houve suspeitas sobre também a forma como eram indicados os nomes para o Tribunal de Contas do Estado. Diante dessas suspeitas, ele falou, olha, dentro de uma ADI, a ADI serve para questionar legislação, não serve para investigar ninguém. Então, diante desse pedido de investigação, eu vou abrir uma investigação, mas tramitando fora dessa ADI, a pedido da própria Assembleia Legislativa e a pedido da própria Polícia Federal. Determinou a abertura da investigação. A investigação foi adiante e o que a gente tem agora é o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que foi vice-governador do Flávio Dino durante 2 mandatos, assumiu depois que ele sai para disputar a eleição para o Senado e depois para fazer parte do governo do presidente Lula. O Carlos Brandão aciona o Supremo dizendo, olha, em linhas gerais, o ministro Flávio Dino não poderia ter aberto essa investigação de ofício, sem provocação da Procuradoria-Geral da República, não poderia ter aberto essa investigação a partir de uma ADI, desse tipo de instrumento processual, desse tipo de processo, e ele não poderia ter aberto essa investigação porque não cabe ao Supremo investigar um governador, cabe ao Superior Tribunal de Justiça. Então, em linhas gerais, ele fala o seguinte, pede a suspensão dessa investigação, que nenhuma nova diligência seja realizada, ou seja, que a Polícia Federal não tome nenhuma outra providência enquanto esse caso não for analisado, e que com isso a decisão dele naquela ADI, naquela ação, seja derrubada e que essa investigação seja suspensa. Se nada disso acontecer, ele diz assim, que esse caso então vá para a Procuradoria-Geral da República, que é a quem cabe se manifestar sobre a abertura de uma investigação, o que na avaliação deles não houve nesse caso, e que vá para o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal competente, que tem atribuição para processar governadores pelos crimes comuns. Nossa, então cara. essa é mais uma treta. São 3 frentes. Essa nos tribunais de contas, no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e que ontem levou a decisão do Flávio Dino de afastamento do sobrinho do governador, o Daniel Brandão, por 180 dias. E aquela outra frente de apuração que diz respeito à investigação de obstrução de um assassinato de um empresário que negociava propina no estado do Maranhão com o governo. Era essa a suspeita, para além, obviamente,
do ex-secretário, que era fonte do jornalista, que escrevia matérias que, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes da Polícia Federal, era uma perseguição política ao Flávio Dino. Theo, então o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que agora foi afastado, é sobrinho do governador. Isso. O governador que já foi vice de Flávio Dino, que assumiu como governador porque Dino saiu para concorrer ao Senado, elegeu-se, mas depois ministro da Justiça, Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem um grande ciclo de pessoas que têm algum envolvimento, e é isso que também embasa o pedido de suspeição de Dino em algum desses assuntos, porque se Dino é do Maranhão, foi governador do Maranhão, naturalmente já haveria um olhar de, não, puxa vida, então qualquer outro ministro tem de tratar disso, e não exatamente Dino, que foi governador. Mas caiu com Dino, e isso também é outro debate, né? Esse é um debate que deve gerar um questionamento sobre a competência do ministro de analisar esse caso, mas o ministro já explicou que caiu para ele porque veio um habeas corpus do Everton Rocha, que é um senador que também é investigado no caso do INSS, mas que também é suspeito de trabalhar para investigar o avanço, para atrapalhar o avanço dessas investigações também lá no Maranhão, porque ele é do Maranhão. Então, é de fato uma teia muito complexa, em um estado em que nacionalmente a repercussão não é tão grande quanto em outros estados, ou como, por exemplo, Brasília, onde está o foco do poder. Então, há ali uma série de personagens que são recorrentes. Por exemplo, um agiota que fazia parte dessa outra investigação que levou ao assassinato do empresário que negociava a propina. Esse agiota foi assassinado e era um agiota que também é investigado num outro processo de emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Senhora. Então você vê, são vários personagens de um estado em que há muitos casos complexos criminais e que estão respingando no Supremo. E, de fato, a relatoria do Flávio Dino vem sendo questionada. Ontem a gente trouxe aqui a tentativa do Raimundo Cotrim de tirar a relatoria dele. Isso ainda vai ser analisado pelo Luiz Edson Fachin, já foi pelo Moraes rejeitou, mas ele é relator também do processo que determinou busca e apreensão contra o personagem que quer tirar o Flávio Dino da relatoria. Não, que é o personagem que foi a fonte do jornalista que depois foi acusado de perseguição e que ganhou 100 mil reais. A história que é gigante, o Theo explicando aqui pra gente. Por isso que a gente faz isso, todo dia a gente faz, né? Pisar em ovos, né? E com cautela nos assuntos. E o Theo explicando pra gente essa grande teia que é isso que vem ocorrendo no Maranhão. Theo Cury, mas já a gente papeia mais aqui no jornal. Pode ser? Pode ser.